Olá, eu sou a acadêmica Thaís de Amorim e agora eu vou apresentar a socialização do meu estágio curricular obrigatório 2, os anos iniciais do ensino fundamental. Eu escolhi como tema deste estágio o lúdico como prática inclusiva. Este tema se deu devido a, quando eu fui fazer as observações, veio um aluno de inclusão. Então isso já me despertou a ideia do que eu poderia fazer. E no meu primeiro estágio, na educação infantil, eu escolhi o tema, a importância do lúdico, né? Então eu pude alinhar essas duas como uma prática inclusiva. E aí então por isso a escolha deste tema. As minhas anotações do diário de campo foram muito importantes e me deram subsídio para desenvolver o restante do meu estágio. As minhas regências foi a professora regente já me deu as disciplinas e o tema, e então eu desenvolvi as aulas. Elas me ajudaram muito também, a troca de experiências foi bem importante. Então, a primeira aula, a minha primeira regência, na verdade, foi nas disciplinas de Ciências, Geografia e Matemática, e o tema foi a água como fonte de vida. A segunda aula foi na disciplina de Geografia, o tema foi meio de transportes. A terceira foi língua portuguesa e o tema gênero textual. A quarta aula foi de História, sobre o meio ambiente. E a última aula era um projeto interdisciplinar do Sebrae, e aí tinha vários temas, e aí era para ser aplicação. Então a professora tinha, a regente já tinha escolhido o projeto Horta Escolar, e aí eu só tinha que desenvolver uma atividade baseada nisso. Então, para falar sobre meus estágios, as impressões que eu tive sobre o estágio e a vivência do estágio, foi a seguinte. Durante a realização do meu estágio, eu usei todos eles de forma lúdica para que os alunos participassem, para desenvolver a autonomia e a inclusão, porque de forma lúdica ele ajuda a socialização, ajuda no desenvolvimento cognitivo, social, psicomotor do aluno. Então, desta maneira, eu consegui, mesmo dentro desses temas, com um pouquinho de dificuldade, foi aí que eu encontrei o meu primeiro desafio, mas eu consegui. Então, eu fiz todas as atividades de forma lúdica, na hora eles participaram bastante, e todos puderam aprender, mesmo o aluno recém-chegado, teve interação, teve a participação. Para mim foi muito gratificante. Então, o que eu pude aprender é que a inclusão educacional, ela contribui com a promoção da interação social, bem como para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras e emocionais dos alunos de inclusão, né? As crianças, inclusive, elas podem apresentar alguma dificuldade nesse ambiente escolar, mas a gente, como professor, tem a habilidade de desenvolver nele as potencialidades. A gente tem que partir de um princípio que todos podem aprender, né? A gente não precisa ficar focando, ele é de inclusão, o que eu preciso saber. Simplesmente a gente tem que ver o que ele sabe, a potencialidade dele, e o lúdico é uma ferramenta importantíssima para ajudar a desenvolver isso, e não só neste aluno da inclusão, né? Todos os alunos. Então, o lúdico como prática inclusiva, ele valoriza as diferenças entre todos os estudantes e ele forma um ambiente de respeito à diversidade e prazeroso para o ensino e aprendizagem. Então, eu gostaria só de terminar
com duas citações que resumem toda essa experiência que eu tive, né? Então tem uma frase de Paulo Freire que diz assim: eu pesquiso para constatar, constatando eu intervenho, intervindo eu educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que eu ainda não conheço e me comunico ou anuncio a novidade. Então isso resumiu toda essa vivência do estágio que eu tive para pesquisar, para ver, para aliar a teoria com a prática, né, o desenvolvimento teórico do meu paper. Isso realmente, o que ele falou é uma verdade. E aí, o que eu posso entender assim, é que educar é uma arte, é uma coisa que a gente não aprende em livros e nem na faculdade, mas só praticando, só a gente sentindo e vivendo, tendo aquela vivência. Então isso contribuiu muito para minha prática como docente, apesar de eu já ser assistente de alfabetização. Eu acho que realmente aprendi mesmo ser docente nos estágios, porque o contato com a sala de aula é uma coisa diferente. Lá você aprende a realmente lidar, não é só focado na alfabetização, assim como era a minha prática. Então, é muito, muito gratificante mesmo. E realmente, como os educadores sociointeracionistas dizem, que a gente aprende com a relação entre o meio, e isso é muito importante e se fez presente nessa prática do meu estágio 2. Eu fico por aqui, muito obrigada.